Confere no teu, acho que deve ter aberto aí já. Estão avisando aqui. Olá pessoal, boa noite a todos, muitíssimo bem-vindo o primeiro que ingressou, os demais da mesma forma. Essa live, ela vai ser transmitida simultaneamente em outros canais. Assim, portanto, se o TikTok permitir que eu passe de 1 hora, no final, quando eu acabar no YouTube, em outro canal, em outra rede, eu voltarei aqui e ficarei aqui exclusivamente para responder a todas as perguntas que vocês quiserem fazer, porque durante a live eu nem terei como respondê-las, porque eu estarei, como eu mencionei, em mais de uma rede social e por conta disso eu terei de respondê-las no final. A live, como eu mencionei antes, é sobre inquérito e abordagem policial. Eu trouxe alguns temas interessantes, inclusive de um dos últimos cursos que eu fiz aqui, fora, em viagem, sobre o Miranda Warning. E aqui para o pessoal do TikTok eu antecipo, quem quiser esse material, é só entrar em contato comigo, que eu peço para o pessoal digitalizá-lo e enviá-lo em inglês. Mas é bem interessante porque comemora o 50º aniversário, comemorou no ano de 2017. E esse é um dos pontos que eu irei abordar na live, e linkando esse ponto com o tema 1185 do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente sobre isso. É muito interessante porque tem cunho pragmático. E aí é a partir do ponto inicial da abordagem que eu defendo que tem de haver o Miranda Warning, que é o aviso de Miranda, que é o dever que toca ao agente do Estado de mencionar de maneira clara e explícita ao suspeito, antes de qualquer outro ato, o direito e, no limite, a prerrogativa jurídico fundamental que se lhe assiste de permanecer calado. Se fosse postergar para qualquer outro momento, poder-se-ia cogitar, por exemplo, e eu mencionarei isso aqui mais tarde, de extrair de maneira informal um elemento informativo para depois avisá-lo. Seria inócuo. Então, pela lógica, tem de funcionar dessa forma. Eu estou aqui em contato com um outro pessoal que eu acho que eu terei de entrar agora. Consegue? Ficou escura. Estou tentando entrar aqui na outra. Pode deixar, continuar. Face ID.
se ele funciona invertido como estava antes. Deixa ali, vamos ver. Estou conseguindo entrar aqui, pessoal, mas a gente já inicia. Eu acho que talvez um pouquinho mais para cá. Entendeu? Deixa eu ver. Eu até vou mandar um. Estou testando aqui no outro canal microfone e outros equipamentos, mas eu acho que logo iniciaremos. Ou então a gente pode tentar entrar outra vez no link. Presta aqui. Pode tirar aí. Agora acho que vai dar. Olá, estão me ouvindo? Agora que eu consegui ingressar. A senhora me ouve, doutora? A senhora consegue me ouvir? Pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Alô? Oi? Deixa eu ver. Ah, eu estou no bastidores, tá? Está aqui. E um sábado, promovendo esse evento para vocês, para nós, na verdade, né? Vamos chegando, quero casa cheia. Muitos aqui conhecem, né? Meu nome é Fátima Alves, sou bacharel em criminologia, tecnóloga em investigação e polícia criminal, pós-graduanda em psicologia jurídica e forense. Antes de começarmos a nossa palestra, que hoje será com o professor, ele é advogado, Alexandre Glângaro. Ele é professor, autor de livros e artigos jurídicos. Ele é um advogado criminalista, recusal e parecerista. Antes dele entrar, eu queria, em nome dos nossos grupos, o Pode Dialogar, o Grupo de Criminologia e o Grupo SOS Mulherada, eu queria me solidarizar. Errei, gente. Calma, eu estou muito nervosa hoje. Queria deixar nossas condolências aqui. Eu estou nervosa. A gente hoje passou o dia, né? Vendo só notícias. Infelizmente, Minas Gerais está de luto. E assim, não é só Minas, é o Brasil, né? Hoje, de ontem para hoje, perdemos 6 pessoas, né? Uma tragédia, onde 6 pessoas tiveram suas vidas ceifadas, onde foram 4 militares do Corpo de Bombeiro, 2 foram socorristas do SAMU. E assim, eu me coloco no lugar das famílias, porque, não sei se vocês sabem, algumas pessoas aqui têm esse conhecimento. Meu esposo, ele é um... também. Então, a gente fica nervosa, fica aperreada, porque a gente sabe que sai de casa, mas não sabe como volta. Então, de certa forma, isso choca a gente
por ser humano e por saber como é arriscado essa vida. Foram 6 vidas, as quais tiveram dedicadas ao serviço público e à proteção dos mineiros, né? Eu vou querer falar aqui o nome de cada um. Sei que pode ser que aconteça, que tem até familiares nos nossos grupos. Deixo em nome de nós, ADMs, eu, a Fabienne, doutora Carol, doutor André. É triste essa situação. Doutora Carol também, o companheiro do esposo também é servidor público, então a gente, de certa forma, fica abalado, né? Eu quero deixar aqui de cada um dos que faleceram como homenagem, sabe? Que a gente não só lembre que foram pessoas que serviram, mas essas pessoas têm um nome, têm família, e eu quero deixar essa homenagem do grupo Pode Dialogar, tá certo? O capitão Wilker, Tenente Vitor, Sargento Wellerson, aliás, Sargento Gabriel, tinha um médico, que era o doutor Rodrigo Trindade, e o enfermeiro Bruno Sundário. Infelizmente, né, eles foram socorrer, foram procurar uma aeronave monomotor que tinha caído ontem, e infelizmente aconteceu essa tragédia, né? Então, hoje, como o nosso tema é inquérito policial e abordagem policial, também é falando sobre servidores, né, públicos. Infelizmente, a gente vai abrir essa palestra um pouco triste, mas quero deixar essa homenagem a todos os mineiros, nossa solidariedade, nossas condolências, nossos sentimentos, né? Nós, como brasileiros, estamos em luto, e que nossos amigos mineiros do estado de Minas Gerais, que estão nos nossos grupos, nossos sentimentos. Não sei se o professor Alexandre, advogado também, né, doutor Alexandre Lângaro, já se encontra. Sim. Boa noite, doutor. Ótima noite aí a todos. Muitíssimo obrigado, e eu adiro no todo ao que a senhora, colega doutora, acabou de mencionar, e envio a minha solidariedade a todos aí, os familiares dessas pessoas, e que elas recebam e que cheguem até elas todos os nossos pensamentos e, sobretudo, as nossas orações. Isso. Infelizmente, acontece, infelizmente, e o importante nessa hora é justamente isso, expressar essa solidariedade aos senhores familiares que perderam uma pessoa, um ser humano querido. Então eu ratifico o que a senhora acabou de mencionar e, repetindo, estendo a minha solidariedade a todos aí, meus sentimentos. Como eu falei, né, professor, hoje é um dia atípico, a gente sempre faz durante a semana nossas palestras. Até pensei, né, que a gente poderia adiar, mas assim, eu acho que por o tema ser abordado, né, sobre policial, militar, abordagem, né, de certa forma, de servidores públicos, eu queria também trazer o nome, né, deles para fazer essa homenagem e dizer aos nossos colegas que estão nos nossos grupos, né, nossos sentimentos. O Brasil está em luto, na verdade, não é só o estado de Minas Gerais. Professor e doutor, né, doutor Alexandre Lângaro, professor, autor de livros, artigos jurídicos, professor, advogado criminalista, recusal e parecerista. E trabalha para o jornal O Estadão, de São Paulo, não é isso, professor?
Eu escrevo para eles artigos, inclusive eu ia mencionar o último, que tem tudo a ver aqui com esse tema, que foi publicado a semana passada, e no decorrer da fala, no momento próprio, eu mencionarei esse artigo porque ele se insere no contexto e no tema. Certo. É um prazer ter o senhor de volta. Sua palestra, a primeira palestra, foi maravilhosa. O pessoal pediram, né, que o senhor voltasse novamente. Gostou muito da sua didática, né, do seu conhecimento. O senhor está sempre aí nas redes sociais, trazendo conhecimento, trazendo assessorias, né, para nós alunos e tudo mais. Então, professor, hoje, mais uma vez, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento. Se sinta em casa, sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. Que o senhor tenha uma palestra maravilhosa e espero que a casa hoje esteja cheia. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. E fiquem à vontade. Qualquer pergunta pode colocar aí no chat, que no final da palestra a gente pergunta a ele, tá certo? Ótima noite a todos, muitíssimo agradecido pelo convite. Mais uma vez é uma enorme satisfação, uma intensa honra, uma felicidade poder retornar a casa aqui e, sobretudo, para falar de dois temas que eu venho mencionando e escrevendo faz bastante tempo. No início, eu gosto de mencionar a bibliografia. Tudo que eu falarei aqui, eu tenho nos meus livros escritos e nos artigos que eu publiquei, em vídeos, em aulas, em cursos, no site da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, da ESA-SP, no jornal O Estado de São Paulo, no Conjur, no Espaço Vital e, sobretudo, no meu 8º livro, onde eu abordo o direito penal a partir de uma base atual e humanista, tendo em conta, sobretudo, e aí vem o detalhe essencial, uma teoria do conhecimento fundada na realidade. Isso significa o quê? O direito penal é um saber normativo sobre normas. É lógico. Assim como o é, por exemplo, o número 73 e uma figura como um quadrado ou um retângulo. É algo abstrato, normativo, cerrado, fechado, sem qualquer dado da realidade. E é a criminologia, principalmente, quem aporta esse elemento informativo para que o penalista possa atuar. E eu nunca me preocupei aqui em cursos em aprofundar doutrina, porque a advocacia ela tem de ser nesse aspecto, sobretudo, porque em jogo o bem maior que é a liberdade, ela tem de ser pragmática, mas ao mesmo tempo técnica e com densidade, com profundidade. O aporte doutrinário, ele é imprescindível, mas ele é imprescindível para fazer com que um direito, uma prerrogativa de natureza jurídico, político, constitucional e um instrumento se tornem eficazes no mundo da vida. Esse é o ponto. Então, o que eu mencionarei aqui, primeiro no campo do inquérito policial e depois na abordagem
tem cunho pragmático, serve para o dia a dia do profissional da advocacia criminal. E é nesse sentido, portanto, que eu quero iniciar. E, ao fazê-lo, eu deixo claro que o inquérito policial, ele é um procedimento de natureza administrativa, não é processo. Ele é um procedimento de natureza administrativa. Serve para a coleta da prova penal, subsidiando assim elementos informativos para o Ministério Público, por exemplo, oferecer uma denúncia ou requerer o arquivamento desse inquérito policial. Então, eu farei um apanhado geral, sem me concentrar muito no elemento conceitual, apesar de eu passar uma ideia. Mas o que eu quero deixar claro aqui, e aí eu insisto na ideia da advocacia pragmática, no sentido de fazer valer direitos e prerrogativas. Terminologia. Esse é outro ponto que eu venho escrevendo e sustentando faz tempo. As pessoas, inclusive perante tribunais superiores, se vê, juristas inclusive, mencionar, entre aspas, a palavra investigado. No Estado democrático de direito fundado na cidadania e no valor fonte da dignidade da pessoa humana, nenhuma pessoa pode ser investigada. É isso que eu gostaria de deixar claro em primeiríssimo lugar. O que isso significa? Significa que o que se apura, o que se investigam, são fatos, condutas, direito penal do fato, tal e como previsto expressamente, por exemplo, dentre outros dispositivos, no artigo 5º, caput, da Constituição Federal e seu inciso 1º. Então ninguém pode ser investigado, pessoa alguma. O que se apura são fatos. Se alguém tem alguma dúvida, procure a leitura com os olhos bem abertos do artigo 144 da Carta Política da República. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro e repetir e insistir nele. Nenhuma pessoa pode ser investigada. É um fato. E aí, no tocante ainda à nomenclatura, o que se tem? Nessa ordem exata. Primeiro, o suspeito. Depois, o suspeito, num grau um pouco mais adiantado, metaforicamente, mas nem tanto, o indiciado. Depois do indiciado, o que se tem? Se tem o acusado. Depois do acusado, o denunciado. E aí o réu. Então a ordem é essa. Iniciando pelo suspeito. E aí, voltando ao que eu mencionei na abertura, vem o tema relativo ao pragmatismo.
um ponto fundamental. O inquérito policial, ele é meio, ele é instrumento. Meio e instrumento. Procedimento administrativo. Por que que ele é meio e por que que ele é instrumento? Porque é por ele que a autoridade policial conduz, preside a investigação criminal. E na investigação criminal, o que se tem? Se apura um ou mais fatos, hipoteticamente delituosos, a autoria, a materialidade e as suas circunstâncias, ou particularidades, ou especificidades, se você preferir. Outro ponto interessante, e diversos colegas que eu assessoro, país afora, às vezes me perguntam, como que eu tenho de tratar? Qual é o tratamento que eu dou à autoridade policial ou delegado de polícia? São expressões sinônimas. Um ponto interessante. Nesse artigo que eu mencionei no início, que eu publiquei a semana passada no jornal Estado de São Paulo, Estadão, se alguém quiser, pode solicitar aqui comigo, ou com a minha equipe, eu deixei bem claro, eu destaquei da onde que vem o conceito do delegado de polícia e da autoridade policial. É um conceito técnico, jurídico, constitucional, daquele mesmo artigo citado anteriormente, o 144 e seus parágrafos. É dali que vem. E nesse artigo que eu publiquei, eu deixei claro que o delegado de polícia, ele é um profissional do direito. Ele é um profissional do direito e a sua função, por conta e efeito do que eu acabei de enunciar, ele exerce função essencial de natureza jurídica. E ele tem de ser tratado como Vossa Excelência. Esse é o tratamento que tem de ser dado. Então, é um ponto interessante que quando, por exemplo, um advogado, quando eu me dirijo a um delegado, eu posso chamá-lo. Eu chamo de Vossa Excelência, ou de doutor. Mas a dúvida existe porque até 2013, o que acontecia? O tratamento era diferente, era ilustríssimo, se tratava assim. A partir de 2013, com a lei 12.830, é que mudou. E no artigo 3º dessa lei consta que ao delegado de polícia tem de ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e nós, advogados. Então esse é um outro ponto. Voltando ao núcleo pragmático, que é o principal, qual é o material que o advogado criminal atua? O que ele utiliza no inquérito policial? O que ele interpreta? Nessa ordem, Constituição Federal, a partir do artigo 1º, e aqui um parênteses, se trabalha com preceitos fundamentais. Preceitos fundamentais previstos a partir do artigo 1º ao artigo 5º da Constituição Federal e outros
deslocados desse rol. E com o direito internacional dos direitos humanos. Então, quando eu menciono aqui em pragmatismo, é o dia a dia do advogado com o seu cliente, ele prestando serviço, aconselhando, orientando ou fazendo da mesma forma que eu faço, orientando e assessorando colegas. Esse é um detalhe que todos têm de saber. Em primeiro lugar, sempre tem aquela pergunta se existe contraditório e a defesa, de que maneira ela se exerce no inquérito. O que se tem é o seguinte: como regra, não existe o contraditório, mas há, sim, a defesa, de acordo, sobretudo, com o enunciado do verbete sumular vinculante número 14, STF. Esse acesso permitido via súmula vinculante ao advogado já materializa a defesa. Então existe defesa, sim, com menor densidade semântica do que é a prevista no corpo constitucional, mas tem. Tanto assim o é que o artigo 6º do Código de Processo Penal, inciso 5º, ao tratar do interrogatório, ele remete o intérprete ao interrogatório judicial. E no interrogatório judicial, ao final, aí no caso o réu, em juízo, ele pode esclarecer, se assim o desejar, o fato. Então existe sim campo propício para a defesa com uma carga de densidade normativa e semântica menor, mas tem. Outro ponto fundamental, e isso eu venho sustentando em livros e em artigos faz muitíssimo tempo. E o Supremo bateu o martelo agora nessa tese. Eu sempre sustentei, e continuo sustentando, que nenhuma pessoa, seja ela suspeita ou indiciada, compareça à delegacia com o seu advogado. Com os meus clientes, eu atuo dessa forma. Nenhum deles comparece. Essa é uma tese que eu venho articulando faz muitíssimo tempo. Insisto, repito, porque tem de ser assim, sob a minha óptica. O que o advogado tem de fazer? Ele tem de informar a autoridade policial, o delegado de polícia, de que estrategicamente o seu cliente deixará de comparecer a tal ato ou a tal diligência. Tem de informar, o advogado criminal tem de informar. Mas eu vou insistir e reinsistir. Nem no inquérito o cliente meu comparece e tampouco em juízo, como regra. Essa tese foi respaldada integralmente pelo Supremo no julgamento das ADPFs 395 e 444. Isso significa o quê? Que ninguém é obrigado a comparecer a qualquer tipo de ato, seja ele extrajudicial, seja ele judicial. Aí alguém pode perguntar, tudo bem, qual é o fundamento? Existem diversos. Eu invocarei
apenas os principais aqui, para que todos saibam de como tem de funcionar. Repetindo, cada caso tem muros e quadros próprios, e o profissional da advocacia sabe como atuar. Eu estou dizendo que eu, como regra, atuo assim, faz tempo, e com resultado eficaz. Uma pergunta metafórica, mas nem tanto. Imaginem os senhores seguidores no campo da medicina. Se o médico, por exemplo, pergunta para o paciente, olha, você vai receber esse tratamento, você prefere ser tratado em casa ou no hospital? Esse é um tema, uma abordagem que tem de ser pensada. E depois tem mais um detalhe importante. Mesmo sem recorrer aos preceitos constitucionais, o próprio Código de Processo Penal, ele diz, ao tratar, ao revelar, ao regrar, ao normar o interrogatório judicial, que eu mencionei antes, que do silêncio nenhum prejuízo pode surgir para o réu. Mas o ponto fundamental é o devido processo legal e o direito de defesa. Porque a defesa, ela se divide em mais de uma vertente. A técnica, que é a do advogado, obrigatória, disponível e irrenunciável, e a autodefesa. A autodefesa, ela se desdobra em diversos campos. Por exemplo, dentre outros, a possibilidade de atuar, tanto em sede extrajudicial, numa delegacia, por exemplo, dando a versão de um determinado fato apurado, ou em juízo. Essa é uma delas. A outra é a autodefesa pela ausência, que é a que eu uso sempre. E aí, além desses preceitos constitucionais, existem diversos artigos que respaldam essa ideia, essa tese, e mais do que isso. O uso de uma prerrogativa jurídico-constitucional de maneira correta, tal e como mencionado aqui, nenhum prejuízo ela pode acarretar. Seria ilógico, seria contra a natureza, a ordem natural das coisas, antijurídico e ilegal, para ser educado e dizer o mínimo, pretender extrair dessa ausência, do silêncio, algo contra os interesses do submetido à persecução penal estatal. E assim realmente o é. Então a tese é essa. Por exemplo, 367 do Código de Processo Penal respalda esse entendimento. O 457 caput, no caso do júri, respalda também esse entendimento. E a partir daí é que se constrói essa blindagem do cliente. Ao mesmo tempo em que faz com que ele deixe de ser exposto midiaticamente. Esse é outro ponto que eu venho batendo faz tempo, onde pessoas presas em flagrante ou com preventiva ou temporária
passam a ser filmadas e a imagem delas distribuída via internet e um longuíssimo etc. O que eu venho sustentando e articulando sobre isso? E faz tempo, teve um caso emblemático no Brasil, de uma pessoa, de uma alta, ex-alta autoridade, que foi algemado, assim como se observa em filmes, pés, mãos. E eu fui que eu saiba, fui o único no país a escrever sobre isso. E tinha a foto dele. Eu escrevi para o jornal O Estado de São Paulo, condenando essa prática. Então, isso faz muito tempo. Quem quiser, eu envio o artigo. É esse tipo de exposição que tem de ser evitado. Além, é claro, e aí eu volto a insistir na ordem natural das coisas, qual o benefício que a pessoa poderia ter indo a uma delegacia para participar de um ato formal? Porque existem duas posturas no campo agora do processo penal. Inquérito é documentação. Processo também é documentação. De onde é que eu tirei isso? Do artigo 9º do Código de Processo Penal. No campo do processo, por exemplo, o réu ele tem duas alternativas. Ele pode simplesmente tentar, tecnicamente, obstar os argumentos acusatórios, mediante uma defesa técnica eficaz, ou ele pode alegar um fato, um álibi. Se ele o fizer, aí ele terá de provar. Então, são duas posturas diametralmente opostas que podem ser tomadas. Aí, voltando ao inquérito, a ideia força que eu venho sustentando em obras, em artigos, é essa. Fica longe da persecução penal, porque ninguém, absolutamente ninguém, se beneficia participando de um ato formal e solene. E o próprio Supremo reconheceu isso ao desobrigar a pessoa. Está escrito claramente isso no acórdão. A legislação permite a ausência e, por conta disso, e por efeito do que enuncia tanto esse bloco normativo que eu mencionei como o precedente, ninguém pode ser sequer, sempre quando se tratar de suspeito ou indiciado, conduzido coercitivamente. Então, o advogado peticiona a autoridade, informando que, estrategicamente, o seu cliente irá exercer o direito de permanecer calado. E permanecendo calado, nenhum sentido existe em a pessoa ir a uma delegacia para dizer que vai permanecer calado. No exato oposto, aí existe a colaboração a que se refere o artigo 6º do Código de Processo Civil, incidente analogicamente por inafastável imposição sistemática aqui no campo do inquérito, que, insisto, não é processo. Mas é uma forma de colaborar, porque todos ganham tempo. A autoridade policial ganha tempo, porque deixa de praticar o ato e a defesa motivou, explicou, esclareceu.
informou. Normalmente, hoje, o que acontece? Principalmente no campo de atribuição da Polícia Federal. Eles enviam um link e aí é feita uma videochamada ou com o link se entra nessa solenidade, nesse ato formal. Então, antecipando-se, o advogado envia, e isso vale também para os procedimentos investigativos criminais que tramitam perante o Ministério Público. Eu tenho feito dessa forma igualmente. Então, é a partir dessa ideia que se pode trabalhar, por isso que eu mencionei do pragmatismo. Ninguém está jogando xadrez aqui. É técnica de blindagem, é estratégia defensiva. O advogado criminal, ele tem de saber o timing, como atuar, quando atuar e de que forma. E isso vale desde o início ao campo recursal, passando também pelo habeas corpus, aos recursos de natureza extraordinária. Então esse aqui é um dos pontos fundamentais e principais no campo do inquérito policial. A ausência, essa é a palavra. Esse é o segredo, é a chave. A ausência. Aí eu pergunto, o que se pode extrair do silêncio? Nada. Absolutamente nada. E o silêncio é uma prerrogativa jurídica de natureza constitucional. Eu vou mencionar mais uma vez aqui essa diferença para as pessoas entenderem de maneira bem clara, para que ninguém confunda. Direito, garantia e prerrogativa. Não confundir com prerrogativa advocatícia, que é outra coisa. E eu posso falar em outra oportunidade. A prerrogativa, ela é um direito público subjetivo especial. Eu escrevi diversos artigos e livros sobre isso. Direito público subjetivo especial. Por que ele é especial? Porque ele pertence a um número fechado, cerrado de pessoas. Exemplo, o suspeito e o indiciado têm o direito, a prerrogativa jurídico, constitucional de permanecer calado. Quem não é suspeito e tampouco é indiciado, a pessoa não ostentando a qualidade, o status de suspeito ou de indiciado, ela não tem esse direito, em princípio, de permanecer calado. Por que eu falei em princípio? Porque esse direito também se estende à testemunha. Isso mesmo. Porque ninguém pode ser obrigado a se autoincriminar. Então esse direito de permanecer calado, de não se autoincriminar, ele é extensível sim à testemunha, inclusive no processo civil. Se alguém tem alguma dúvida, leia o artigo 379 do Código de Processo Civil para ver o que ele diz. Esse é um ponto delicado, porque às vezes acontece de se embaralhar os conceitos de testemunha, de suspeito e de indiciado. Em primeiro lugar, a pessoa, quando ela é cientificada, intimada ou notificada para comparecer, ela tem de saber como, em que qualidade, em que status ela vai. Porque conforme for, ela nem vai. Se ela for, por exemplo, como intimada como suspeita ou como indiciada, a pessoa,
ela pode nem ir. Ou melhor, ela deve nem ir, segundo o que eu sustento. Agora, como testemunha, ela tem de ir. Sob pena, aí sim, de cometer um crime, deixando de comparecer. Injustificadamente. Agora, comparecendo, isso, insisto, vale também no campo processual civil. Ninguém pode ser obrigado a se autoincriminar. Isso vem da Constituição Federal, isso vem do direito internacional, do direito dos humanos, e vem, sobretudo, e expressamente, como eu mencionei, do Código de Processo Civil. Então ninguém pode duvidar disso. E existe a lei e ela tem de ser aplicada. E agora, por último, ao finalizar a diferenciação entre direito, prerrogativa e garantia, a garantia ela é instrumental e ela serve para tornar eficaz um direito ou uma prerrogativa. Por exemplo, o habeas corpus é uma garantia que serve para materializar no mundo da vida o direito à liberdade, ou seja, de ir, de ficar, de permanecer. Tudo isso ele se faz via garantia, via instrumento do habeas corpus. Um outro detalhe interessante, ainda no campo do inquérito, antes de passar para a abordagem policial. O mandado de segurança e, no limite, o habeas corpus podem ser impetrados conforme for o caso no inquérito policial. Um exemplo. Outro detalhe que eu gostaria de mencionar aqui. A vítima, ela pode sim atuar no inquérito policial como assistente do Ministério Público ou com qualquer outra nomenclatura, mas ela pode. Se as pessoas lerem o artigo 268 do Código de Processo Penal, ele veda isso. Mas a leitura ela tem de ser a partir da Constituição Federal e do direito internacional dos direitos humanos. E o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, há pouquíssimo tempo, chancelou essa tese. Ou seja, pode sim. A vítima, ela pode sim atuar no campo do inquérito policial. Esse é um outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui, com registro, para fins de documentação própria. Pode, e tem diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que respaldam também esse entendimento. Um outro detalhe, e aí linkando com um outro assunto, sobre a abordagem policial. Antes eu gostaria de fazer uma distinção técnica sobre dois conceitos que as pessoas às vezes podem se embaralhar. E eu uso bastante. E vocês entenderão aqui o que eu quero dizer com isso. Hermenêutica e interpretação, o que significa? Às vezes, além do embaralhamento, as pessoas os tratam como se fossem a mesma coisa. Mas nada tem a ver uma coisa com a outra. A hermenêutica é método, é arte. A interpretação é atividade intelectual, é operação mental. Onde é que eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer, e agora entrando no campo constitucional, e também no terreno do direito internacional dos direitos humanos,
E isso vale tanto para o inquérito que nós estamos estudando aqui, como para o processo, para o habeas corpus, para o recurso extraordinário. Qual a ideia? A interpretação, ela tem de ser sempre favorável à pessoa, ao ser humano. O que significa isso? E eu vou citar um caso, um exemplo bem claro de um artigo, isso mesmo, um artigo que no início ele tem uma norma que beneficia e no final ele tem uma norma que em tese pode prejudicar uma pessoa suspeita, um indiciado e assim por diante. Enfim, o perseguido penalmente. Então, qual que é a ideia fundamental? A norma mais favorável, insistindo, a norma mais favorável é o critério que tem de reger a interpretação pelo Poder Judiciário. Isso significa que tem de se atribuir primazia total à norma que se revele mais favorável à pessoa humana. A propósito, o que significa pessoa? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela diz o óbvio, mas diz: pessoa é todo ser humano. Então, para ficar claro. Então, retomando, a norma que incide, ela sempre tem de se revelar, ela sempre tem de ser mais favorável à pessoa humana. Isso para dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. Esse é o ponto. E quando eu quis dizer uma norma que ela pode, conforme o caso, beneficiar, e essa mesma norma, conforme o caso, ela pode, em tese, prejudicar, eu me refiro ao artigo 9. É isso mesmo. Aqui existe uma lei complementar onde se diz que o artigo, a gente lê 9º, mas esse é o artigo 9, porque ele é de um tratado, é do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, o seu artigo 9, ele diz o seguinte, e aí é que eu quero que vocês entendam a hermenêutica e a interpretação, para ficar bem claro. Ele tem duas partes, eu nem lerei ele, apenas passarei para que vocês entendam. A primeira parte, ela diz o seguinte, ela fala que a pessoa tem de ser julgada num tempo razoável. Artigo 9º, item número 3. A nossa Constituição Federal tem norma similar. Artigo 5º, inciso 78. O que ocorre? A Constituição Federal, ela prevê isso sem sancionar. Ou seja, se o tempo do processo for extravasado, notadamente no campo processual penal, segundo essa norma constitucional, inexiste qualquer tipo de sancionamento. Agora, atentem, esse preceito inscrito no artigo 9, item número 3, ele sanciona. O que ele diz? Ou ele se julga num tempo razoável, ou ele tem de ser colocado em liberdade. Então, qual norma incide aí? Incide a norma oriunda
do direito internacional dos direitos humanos. Por quê? Porque ela é mais favorável à pessoa. E isso se extrai do artigo 29, que menciona como interpretar-se uma norma para ver qual a mais favorável e como isso tem de ser feito. Artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A parte final agora é contrária desse mesmo artigo. Ele fala, com razão, numa parte que a prisão, no caso a preventiva, ela se situa no campo da excepcionalidade maior, a regra é a liberdade. Até aí tudo certo, concordo. Agora, a parte final, e aí eu tenho um artigo, além de um livro, na ESA, na Escola Superior de Advocacia Paulista, onde eu comento esse artigo. O que acontece? Esse artigo aqui, ele diz que o comparecimento da pessoa à audiência, ele pode ser exigido ou pode ter algum mecanismo que assegure que a pessoa compareça. Acontece que, como eu mencionei antes, ninguém é obrigado a comparecer a nada. A nenhum ato judicial, tampouco extrajudicial. Como eu mencionei e deixei claro isso com base, inclusive, no magistério autorizado do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia aqui é passar que, às vezes, uma mesma norma, num ponto como é esse aqui, ela pode beneficiar e, em outro, a mesma norma prejudicar. Então, é caso a caso, norma a norma, preceito a preceito, mandamento a mandamento, é que se analisa o que incide no caso concreto. No campo, por exemplo, agora, da abordagem, o que se tem? Regra geral, ninguém pode ser abordado.